Morena FM. Mesa pra dois. Estamos aqui com mais um Mesa pra Dois. Estamos aqui distribuindo um cafezinho. Ó, passa aí Antes da pra gente ele, começar, pra mim, por porque o café aqui é fundamental pra gente fazer o programa, né, Paulo Brito? Então nós estamos aqui começando mais um Mesa pra Dois. Hoje eu estou aqui com uma lenda da maçonaria e o pessoal da Ordem Demolei, mas a lenda vai ficar quietinha ali, Zé Alberto. E a gente vai conversar com o pessoal da Ordem Demolei, até para explicar, né, para vocês o que é a Ordem, como funciona, etc. Que eles vão ter uma iniciação breve. Vamos começar por quem? Se apresentem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelão. Meu nome é Rafik Dória. Eu atualmente estou como mestre conselheiro do capítulo Itabuna, que nas linguagens hierárquicas o mestre conselheiro é a mesma coisa de um presidente, certo? Então hoje estou Por isso aí. que ele falou primeiro, cara. Hierarquia. Hoje estou aí como mestre conselheiro. Esse aqui, Guilherme Charbel, é o peste mestre conselheiro. Ele é o último antes de mim. É o vice. Lembrar que é uma... O capítulo, no caso, pega só Itabuna ou qual é a área dele? Não, o capítulo Itabuna pega somente o capítulo Itabuna. Sim. Há outro capítulo em Itabuna que é o 28 de julho. Sim. Que é o capítulo 28 de julho. E eu vou deixar Charbel falar, porque ele, como agora é o mestre conselheiro regional eleito, ele vai abranger a palavra sobre a região inteira. Aí ele explica melhor. Eu quero entender essa hierarquia. Pronto. Então, primeiro, boa tarde, né? Saudar aí Marcel, toda a equipe aí do programa. Meu tio Zé Humberto, como ele falou, tá aqui do lado. Tio Alec Fabiano também, membro do Conselho Consultivo, tá aqui acompanhando a gente. Rafik, né? Meu irmão aí, mestre conselheiro do capítulo Itabuna. Então, vamos falar sobre a hierarquia, então, da Ordem Demolei, né? Os capítulos são as unidades básicas, digamos assim, da Ordem Demolei. A Ordem Demolei é uma instituição internacional, então tem vários países, né? E tem o Supremo Conselho da Ordem Demolei do Brasil. Aí abaixo disso tem o Grande Conselho Estadual da Ordem Demolei. E hoje na Bahia a gente tem mais de 60 capítulos, então mais de 60 unidades, certo? Cada um abrange só uma cidade? Eu vou chegar lá. Aí é o seguinte, a gente tem as regiões, certo? Que a gente chama de oficialaria. A oficialaria executiva. Aqui a gente está na primeira região da Bahia, que é também pelo capítulo Itabuna ter sido o primeiro capítulo da Bahia. E aí essa região nossa abrange 8 capítulos, sendo que aqui em Itabuna tem 2. Então na cidade de Itabuna tem 2 capítulos, o capítulo Itabuna e o capítulo 28 de julho. Aí além disso, na região aqui a gente tem o capítulo Ilhéus, tem o capítulo Ibicaraí, o capítulo Uruçuca, capítulo Itajuípe, capítulo Quaraci e o capítulo Cavaleiros da Mestranada, que fica em Camaquã. Camaquã tinha que ser diferente, né? Essa história do primeiro capítulo, Itabuna, eu vou ter que trazer Zé Humberto depois, que ele já contou essa história aqui, mas tem que ser contada de novo, porque a história é muito interessante. Mas aí a gente marca de novo, né, Zé Humberto? Explica pro pessoal o que é a Ordem Demolei, pro pessoal que nunca ouviu falar. Perfeito, vamos lá. A Ordem Demolei é uma instituição, uma fraternidade, uma irmandade, né? Você percebe isso pelo jeito que a gente se trata, né? Irmão fulano, irmão ciclano. E aí a partir disso a gente desenvolve vários projetos, ações filantrópicas, né? A gente tem nossas reuniões, que a gente discute nossos assuntos administrativos, que a gente também faz atividade de arrecadação. Lá dentro tem uma estrutura de cargos, então o jovem lá dentro aprende a fazer várias coisas, né? Por exemplo, no cargo de escrivão ele aprende a redigir atas, ofícios, essas coisas. Tesoureiro aprende a mexer, né, com as finanças do capítulo. No fim, o intuito da Ordem Demolei é capacitar os jovens, né? E aí ele aprende coisas técnicas, né, como eu já falei aqui, mas também de cunho moral, né? Então lá tem as virtudes que a gente prega e lá dentro ele é instruído nesse sentido. Deu uma formação da pessoa, né? Perfeito. De todos os lados, né, presidente? Frank Sherman Land, ele diz, né, que
A Ordem Demolei, ela é, obviamente, suas causas sociais, suas atividades sociais são filantrópicas, causas sociais, donativos e etc. Mas ele diz que a maior filantropia que a Ordem Demolei faz para a sociedade é a filantropia de formação de jovens. Porque plantando a semente hoje, com os jovens, né, amanhã crescerá melhores homens e uma sociedade posteriormente melhor. Vou fazer uma pergunta aqui, se você não souber responder, ele responde. A pessoa que fica na Ordem Demolei fica até uma certa idade, né? Depois disso ela tem acesso automático à maçonaria ou não? Não. Como é que funciona? Rafik, começa, eu complemento. Pronto. Vai até que idade, inclusive? A Ordem Demolei, ela abrange meninos jovens, né, de 12 aos 21 anos. Certo. Após isso, como o nosso ilustríssimo José Humberto falou no instante, após os 21 anos, ela se torna Sênior Demolei. E aí, após Sênior Demolei, nem todos os Sênior Demoleis viram maçons. Muito pelo contrário, há uma pequena taxa de Sênior Demoleis que viram maçons. Aí, se a pessoa tiver interesse e se tiver alguém para iniciá-la na maçonaria, ele inicia. Tem que ser indicado, né? Tem que ser indicado. Não pode simplesmente chegar lá. O Demolei não tem nenhum privilégio para iniciar na maçonaria. Ele, assim, por estar ali no âmbito da maçonaria, ele acaba tendo mais contato. O privilégio é que ele já vai ter uma formação adequada, né? A Ordem Demolei tem valores em comuns, né, com a maçonaria, e ele está ali no âmbito maçônico, ele convive com maçons, então é natural que ele tenha mais oportunidade, né, de receber um convite do que alguém que não está na Ordem Demolei, mas não tem nenhum privilégio formal. Entendeu? Não tem nenhuma ligação obrigatória nem nada. Exato. Sim, sim. Agora, eu sei que a Ordem Demolei faz muita coisa social, né? Mas eu não vejo isso ser divulgado. A gente vê mais sendo divulgado Rotary, Lions, né, do que a Demolei. Isso é normal? Vocês não querem mesmo divulgar ou simplesmente acontece de não ter a divulgação? Tem o Instagram, os capítulos têm seu Instagram e eles costumam postar suas atividades, assim. Talvez não seja uma divulgação massiva, né? Até porque a gente também não quer, a Demolei não quer ficar aparecendo, a gente faz o que tem que fazer. E eu ia até falar disso agora, que a verdadeira caridade é não parecer que é caridade, é não aparecer, né? Porque se você aparece é marketing, né? Caridade, não é não? Eu lembro muito de uma coisa que me irritou profundamente, que foi Ronaldo Fenômeno. Ele é bilionário, já era bilionário, e ele resolveu fazer uma doação para uma favela, para uma entidade de uma favela, e chamou a imprensa inteira. Tinham 50 jornalistas. Eu estou pensando que ele ia doar, sei lá, 1 milhão para a favela. Doou 10 mil reais. Eu, se fosse o cara da favela, eu devolvia. Falei, isso pode fazer falta a você. Melhor você não doar não, você pode estar pobre aí. Então, assim, além de querer aparecer, quer dizer, o intuito não era a doação, era aparecer, né? Ainda por cima uma doação ridícula para um cara bilionário. Então eu dou muito valor a isso, a quem ajuda sem buscar aparecer, né? Agora, o Demolei também entra indicado, não? Sim. Você só entra na Ordem Demolei se você for indicado. E bom que você tocou nesse assunto, né? Porque atualmente estamos numa campanha internacional do Dia I de iniciação, que é o mesmo dia no mundo todo? Mesmo dia no mundo todo. Será uma iniciação, né, que eles estão zerando as taxas, que existe uma taxa do GCE e tudo mais, mas que estamos em busca, né, de novos meninos para que possam iniciar na Ordem Demolei. Para você iniciar na Ordem Demolei, há todo um processo, uma sindicância, basicamente uma entrevista, né, em que um Demolei vai na casa do menino que é indicado, do candidato,
e aí pergunta como é o tratamento dele com a família, como é esse menino na escola, como é esse menino com as relações vizinhas, amorosas e etc. E assim, passa por uma seleção rígida, né? Aproveita para observar o clima em casa, né? Passa por uma também, às vezes dá para saber muita coisa só olhando a casa, né? Exatamente. Passa por uma rígida investigação, porque também não podemos iniciar qualquer um, mas uma frase boa, né, que estava em uma reunião com um maçom, tio Paulo do Free Bahia. Aí ele falou, né, que assim, a gente não pode iniciar qualquer um, mas também a gente tem que se preocupar com aqueles que querem iniciar, mas que têm algumas dificuldades. Porque ele falou uma frase que assim, se tá ruim sem a gente, pior ainda vai ser ele se não tiver conosco. Se não tiver uma orientação. Isso. Né? Aí isso ficou marcado assim. Agora toda essa parte de investigação vai ser feita antes do dia da iniciação. Exato. Né? O dia da iniciação é a iniciação mesmo. Sim, sim. Certo. E como vai funcionar? O dia da iniciação. Assim, o dia da iniciação ocorre a iniciação normal, ocorre toda uma cerimônia, né, fechada, da ordem de Molay, onde o menino vai ser preparado, vai ter todo o ensinamento para ele. Após isso tem uma cerimônia pública, né, que, como o tio Zé Humberto já falou, o senhor está mais que convidado, que é uma cerimônia que quem vê, né, geralmente se apaixona, que os Demolay se dedicam para aquilo, para que os pais, os irmãos, tios, amigos, parentes, né, vejam a cerimônia, que é uma coisa de fato bem bonita. Eu já fui na cerimônia de Demolay e foi um negócio muito bonito mesmo. Cerimônia muito bacana, né? Foi na Terceira Via, né, se não me engano. Foi muito bacana mesmo. Foi os 30 anos. Foi, né? Acho que foi. A Demolay tem 40 anos, né? Não. Vai fazer que para o ano? O capítulo Itabuna vai fazer 40 anos. O capítulo Itabuna. Porque a Ordem de Molay é centenária. Não, eu quis dizer Sim. De Itabuna mesmo, vai fazer 40 anos. Necessário lembrar que quem trouxe, né, a Ordem de Molay para a Bahia está na nossa frente em 1985. É o que eu disse, vou ter que trazer ele aqui para contar essa história, porque essa história é bem interessante, né? Meu pai tem um pedacinho nessa história, mas a história é muito interessante porque foi uma quebra de costume, uma quebra de paradigma, teve que, né, enfrentar resistência, como tudo que é novo, né? Vocês fora da Demolay, no dia a dia, tem algum tipo de atividade assim da Demolay que vocês fazem no dia a dia? Eu acho que assim, é uma coisa curiosa, quando a gente vai fazer as sindicâncias, conversar com os meninos, os pais, eles perguntam, mas o Demolay é que dia? Aí a gente padrão responde, não, a gente se reúne ali no sábado, né, semanalmente, mas na cabeça da gente, a gente é Demolay o tempo todo, porque a gente faz filantropia, a gente se confraterniza entre a gente, né, às vezes viaja para outros capítulos. Então, assim, a nossa reunião, né, ritualística ou administrativa é no sábado, geralmente, mas a gente é Demolay o tempo todo, não tem isso. Pode se reunir qualquer dia, né? Você entrou com que idade no Demolay? Eu entrei com 13 anos em 2018. Vou completar 6 anos da Demolay. Eu achei interessante o que você falou sobre a sindicância, né? Você perceber coisas além do que as pessoas falam, né? Sobre o menino e tal. E aí, você imagina como durante a pandemia, a gente fez sindicância online. Rapaz, complicado. Muito complicado isso. E era um desespero pra gente, né? É muito complicado, porque você não tá vendo o contexto, né? Não tá vendo o ambiente, o contexto, não tá olhando no olho, é diferente. É muito diferente. Queriam que eu fizesse umas entrevistas online, na época da pandemia, eu falei, não, entrevista comigo só ao vivo. Porque é um bate-papo, e não dá pra você bater papo online sem olhar a pessoa, sem estar do lado da pessoa, sem ver o gestual, entendeu? Porque às vezes o gestual mostra que sua conversa tá indo para o caminho ruim ou para o caminho bom. Eu me guio por uma série de coisas. Não dá para fazer isso online, né? Não dá. Então eu imagino que deve ter sido complicado mesmo. Né?
E você, como é que chegaram para você? Então, eu tive contato em Uruçuca primeiro, porque meu primo iniciou lá em Uruçuca. E aí eu ia para as atividades lá da Ordem Molei lá em Uruçuca. Sim, mas como é que ele chegou em você? Ele falou, tem um negócio aqui para você participar. É porque cidade... Porque você tinha 13 anos, né? Não, então... Você não estava pensando nisso. Eu vou chegar lá. Antes de eu ter 13 anos, na verdade. Quando eu não tinha nem idade para iniciar. Mas, por exemplo, eu ia lá para casa dos meus avós e eu saía muito com esse meu primo, né? E aí... Eu vou fazer um intervalo? Pra gente fazer um suspense. Pronto. E a gente já volta, a gente vai pegar outro café aqui. Perfeito. E a gente já volta. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa pra dois. Morena FM. Então, de volta com Mesa para Dois. A gente tava falando de coisas aleatórias aqui, que não tem nada a ver com o assunto. Mas aqui é assim mesmo, ainda mais no intervalo. A gente tava falando de você, né? Da sua iniciação. Então continue. O suspense ficou no ar, agora completa a história. Não, então vamos lá. Você estava falando que antes mesmo, né? Isso. Quando eu não tinha nem idade para iniciar, acho que eu tinha uns 11 anos, meu primo tinha iniciado lá. Eu ia muito para lá para casa dos meus avós, e aí eu saía com ele. E nessa época, os amigos dele eram os Demolês, né? Então ele saía com os meninos e tal, e eu achava aquilo, da hora, né? Sai com os meninos aí e tal, as atividades que eles faziam lá eu ia. E aí, eu nessa época morava em Itajuípe. E aí eu me mudei para Itabuna. E aí na escola fiz um amigo que por acaso era Demolei e me chamou. E como eu já tinha tido esse contato prévio, eu aceitei, né? Mas tem gente que faz esse caminho até a Ordem Demolei de diversas formas, né? Ou é um amigo, ou é filho de algum maçom. Não é um caminho comum, né? Tipo assim, o pai é maçom e ele quer que o menino ensine a Ordem Demolei, mas muita gente acha que é obrigatório ser filho de maçom. Nem sempre funciona. É igual pai corintiano, o filho resolve torcer pro Palmeiras. Isso aí não é automático, né? Mas eu acho importante falar, porque muita gente pensa isso, né? Só é Demolei quem é filho de maçom, mas não é assim. Nada a ver, né? Inclusive, já teve um menino que iniciou lá no capítulo, que ele conheceu a Ordem Demolei pelo TikTok. Pra você ver. Ele viu o vídeo de um cara falando, né? Se interessou, procurou e chegou na gente. E vem cá, já aconteceu de vocês fazerem a investigação e não dá pra entrar? Já sim. Complicado nessa hora, né? Já aconteceu casos de ter a sindicância, né? E o menino não ter sido aprovado para iniciar. E assim, é complicado porque pro menino chegar nesse estágio, né? Como a gente fala, né? Se o menino tá bem, ele entra. Se ele tá mais ou menos no médio ali, ele entra ainda, porque possamos melhorar. Para ele chegar nesse estágio de não ser aprovado, né? Provavelmente ele deve ter seus motivos. Agora, assim, é importante. E como é que chama? É as claras, né? Quer dizer, a família sabe que está sendo investigado, sabe que foi recusado. Sim. Porque, por exemplo, no Rotary, isso é julgado a portas fechadas. O pessoal fala o nome, se alguém tiver objeção, morre ali mesmo. Não chega a dizer para a pessoa, você foi recusado, né? Então, imagino que seria bem complicado, né? Nessa hora. Assim, já aconteceu casos, inclusive, pra ver que não é clube do Bolinha, né? Já aconteceu casos, por exemplo, um Demolei indica alguém que é amigo dele, só que o cara é recusado. E aí, depois esse Demolei fica meio com a cara de taxa, né? De falar pro cara, pô, eu te indiquei lá, mas... Mas aí a falha é dele. Então, a falha é dele. Ele não soube analisar. Mas eu acho importante falar isso pra ver que realmente tem um critério, não é assim, qualquer um. Não, tem uma avaliação. Uma coisa que eu achei bonita da Demolei são as virtudes, né? Então acho que você podia falar um pouco disso. Sim. Nós, na ordem, né, nos baseamos nas 7 velas, né, que seguimos, que é amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, o companheirismo, a fidelidade, pureza e o patriotismo. Essas são as nossas 7 virtudes. E achar pureza tá complicado. Cordialidade também tá coisa rara, mas é bonito quando eu vejo. Quando eu vejo eu acho legal. Não, lá impera.
Eu digo fora da sociedade está complicado. As pessoas perderam a cortesia, né? A gentileza. Sim. Aquela frase de gentileza gera gentileza, as pessoas esqueceram disso, né? Porque eu acho até que é uma coisa meio geracional, porque as gerações mais antigas davam mais valor a isso, a essa gentileza, a fazer um favor para alguém sem pensar se vai agradecer, se não vai. Sim, sim. Né? Tem muita solidariedade na geração atual, mas eu acho que falta esse lado da gentileza em si, no dia a dia, nas coisas pequenas, né? Porque se tem, por exemplo, a enchente, essa geração entra de cabeça para ajudar. Isso aí a gente viu aqui na enchente de Itabuna, né? O que eu acho que falta um pouco é essa gentileza no dia a dia, no abrir uma porta, no dar passagem para uma pessoa, parar na faixa de pedestre, esse tipo de coisa, né? Agora Demolei faz parte da formação que ele estava falando, né? Como você falou, formar um cidadão como legal. você falou, né? Nós trabalhamos em cima dessas 7 virtudes. Nós buscamos aprimorar jovens. E em uma das nossas cerimônias públicas, né? Você falou da pureza, e de fato, a pureza hoje em dia falta bastante. E tem uma cerimônia, que é a cerimônia das luzes, que tem uma parte, né, que ela apresenta as velas. E na parte da pureza é uma das partes mais bonitas da cerimônia. Aí ele apresenta assim, quem estiver fazendo a cerimônia, ele fala, a nossa sexta vela representa simbolicamente a pureza. Não a pureza do corpo, a qual todos nós praticamos, mas a pureza de todo pensamento, palavra e ação. Eu ia chegar nisso. Se a gente fala pureza, o pessoal pensa logo em sexo, né? Não estamos falando disso, estamos falando de pureza de personalidade. Sim. Mesmo, de cabeça, né? Aí, concluindo a cerimônia, né, ele fala: somente puro pode um Demolei ser digno representante da pureza de nossos ensinamentos. Ou seja, é uma parte bem rigorosa, né, que a gente utiliza. Deixa eu dar uma cutucada aqui. O que pode fazer um Demolei ser expulso? Então, ele tem uma conduta, né, que fira 7 virtudes. Claro que assim, a gente sabe que as pessoas não são perfeitas, né? Mesmo alguém que é Demolei também erra. E aí, quando alguém erra, tem que ser conversado, né? Primeiro, o mestre conselheiro. Depende do grau, né? Depende, se for um crime, aí não é conversa. Aí já é crime, né? Agora, assim, a depender do erro, o mestre conselheiro, né, que é a liderança, eu acho muito interessante a instalação, que é a cerimônia de posse, né, que é dito sobre o mestre conselheiro, aquele que deve saber ouvir e dar conselhos. Então, ele, enquanto líder, tem que ouvir os seus liderados, mas também saber aconselhar esses liderados. Então, ele é o cara que tem que chegar para esse irmão e eventualmente até para a família, para conversar, né, sobre essa conduta, né, para, enfim, e aí, como é que é isso aí mesmo? Se for grave, o ideal é que ele mesmo saia, né? Então, tem consciência de sair. O primeiro passo é a conversa, né? Depois aí é o procedimento para alguma suspensão, até expulsão, enfim, há um regimento da Ordem Demolei, e isso aí já vai para outra hierarquia, isso aí já passa para o Grande Conselho Estadual, que vai julgar. Primeiro ele é julgado aqui e posteriormente nesse Grande Conselho. Agora imagino que seja raro, né? Já teve algum? Já. Não. É raro, mas acontece. Porque pela formação que a pessoa vem desde a aceitação do cara, a gente já não está lidando com uma pessoa qualquer, né? É bem raro, é bem raro. É raro, né? Sim. A gente ainda tem um tempo, mas a gente volta em outros assuntos. Antes eu quero amarrar a questão da iniciação, né? Quando é que vai ser, como é que vai ser, onde? Então, a iniciação, o dia aí, né? Vão ser 2 dias, na verdade. Dia 13, dia 14, e aqui o capítulo de Itabuna. E acredito que o 28 de julho também, que é outro capítulo aqui de Itabuna. Importante a gente falar que tem 2. Seja no dia 13, né? Sábado, 13 de abril. Só que o que acontece? Entra em contato, né? Porque aí tem todo um procedimento antes da iniciação. Então, tem as redes sociais, né? O Cap Itabuna 40, que é o Instagram do capítulo de Itabuna. E o 28 de julho aqui em Itabuna também, Cap 28 de julho. Enfim, outros capítulos da região, pessoas que moram em outras cidades podem entrar em contato pelo Instagram Primeiro Alfex, que aí eu vou estar direcionando para cada capítulo. E aí vai ser onde? A iniciação em si é na loja maçônica. Importante dizer que essa campanha não é só de iniciação, a gente vai estar pedindo donativos. Então, no Brasil todo,
cada iniciação vão estar recebendo donativos que posteriormente vai ser... E eu vou dar uma dica, viu, gente? Mesmo que você não vá ser iniciado, não significa que você não possa doar, tá? Sim. Você pode mandar donativo, você não precisa nem saber o que é Demolei. Manda o donativo, porque é garantia que esse donativo vai chegar em quem precisa, porque é uma entidade séria, né? Então, você não é Demolei, você não sabe nem o que é isso, não importa, manda um donativo. Inclusive, a iniciação é uma cerimônia pública, então qualquer pessoa pode ir assistir, né, a cerimônia e legal. deixa sua doação lá, 1 quilo de alimento. Sacana. Mas não cabe tanta gente assim lá, cabe, Zé? 150 até 150 dá. Por aí, né? Até um Mas, pouquinho mais. seria legal aos que tiverem interesse, né, que vão ver. Já tivemos muitos casos de meninos que não eram iniciados e após verem algumas cerimônias se encantaram, quiseram iniciar. Então, e eles podem ir lá no dia dar uma olhada, né? É aberto, é público. De repente eles descobrem que gostam e que querem. Sim. Né? Porque tem muita coisa que é assim, né? A gente não sabe o que quer. Quando a gente vê, a gente fala, rapaz, eu quero esse negócio. Né? Eu é que nunca me dei bem com formalidade, então eu nunca posso entrar em lugar nenhum com formalidade. Eu tenho uma doença de anti-formalidade. Então, tem uma vez falaram pra mim, você devia ser presidente do Rotary. Eu falei, eu? Vou acabar com a burocracia do Rotary, não dá certo não. Eu abdiquei de ser papa por causa disso, porque ia bagunçar a igreja toda. Né? Agora, você estava falando que o Demolei é todo dia, né? Você reúne e tal. Vocês fazem reuniões visando trocar ideia sobre alguma coisa, não? Sim, a gente... Em cima de um tema, alguma coisa assim? Então... Porque eu sei que a maçonaria tem muito estudo, né? Como é que é isso no Demolei? Assim, fazemos reuniões que tem suas pautas, sabe? Toda reunião tem sua pauta, mas a maioria em si buscamos fazer reuniões que vão trazer algum conhecimento. Se eu não me engano, há 2 ou 3 gestões atrás tivemos uma palestra sobre o empreendedorismo, em que foram Demoleis que são empreendedores, que têm seus negócios, e posteriormente, hoje, quase que mensalmente, fazemos atividades sobre o dia devocional, que não é só sobre uma religião específica. O Demolei, obviamente, para você entrar no Demolei, você tem que crer em Deus, mas não necessariamente precisa ser evangélico, cristão, você pode ter uma religião. Todos exatamente. acreditam em Deus, então... Pode ter uma religião. E assim, hoje, né, quase que mensalmente, fazemos o dia devocional. Inclusive na gestão de Charles, né, que foi a última, fizemos do catolicismo, um dia da Bíblia, fizemos sobre o judaísmo, sobre o candomblé. E assim, nessa gestão estamos... essa semana... Fizeram de budismo ainda? Você acha um budismo? Manda um budista pra gente aí que a gente... eu não sei se tem, né? Porque o que falta aqui geralmente é contato. Eu sei que tem Seixo Noie, porque de vez em quando o pessoal me visita, traz um livrinho pra mim, e minha tia também era Seixo Noie lá em São Paulo. Espírita tem muito aqui. Budista realmente eu não sei, eu não conheço nenhum aqui. Não conheço. Inclusive você falou espírita, né? A gente tava com uma atividade para essa semana, para quinta-feira, os Demolei se reunirem e ir a um centro espírita. Infelizmente ela teve que ser cancelada, né? Porque vamos ter uma reunião nessa quinta-feira, mas enfim, nós planejamos sempre buscar o conhecimento sobre todas as religiões e principalmente o respeito, né? Em cima delas. Toda a gestão a gente faz atividades assim de conhecimento, inclusive na gestão passada a gente foi um professor lá da rede pública falar sobre educação pública no Brasil, enfim, sempre tem essas atividades. Legal. Bom, eu hoje vou ter que encerrar um pouco mais cedo, eu tenho que explicar que foi um erro meu. Eu que fiz o erro, tá, gente? Eu convidei 2 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Eu baguncei minha agenda e aí então eu hoje vou dividir um pouco o pessoal do Demolei e com o Dilarro, que nem sempre está aqui em Itabuna, eu tenho que aproveitar quando ele está por aqui, né? Agora eu queria agradecer demais a vida de vocês, né? Zé Humberto já fica pré-arranjado de você vir para a gente contar a história do capítulo de Itabuna, certo? Não esqueça disso. E eu quero agradecer a vocês. Se quiser acrescentar alguma coisa, esteja à vontade. Eu quem agradeço, né, a oportunidade de ter deixado nos vir aqui apresentar a Ordem Demolei, falar um pouco sobre. E assim,
gostaria de reforçar novamente o tema principal, né, de termos vindo, que foi que vai ser, né, o Dia Internacional, dia aí da iniciação da Ordem de Molay, que é uma coisa que queremos, né, promover para a sociedade. Quanto mais meninos formados na Ordem de Molay, mais meninos bem formados, na verdade, né, melhor ainda. Gostaria de agradecer a oportunidade de termos aqui. Gostaria também de agradecer ao nosso consultor, né, tio Alex Fabiano, que está disposto de ter vindo aqui, e o nosso grande e ilustríssimo fundador, tio José Humberto, por ter dado essa oportunidade aqui. Agora eu deixo a palavra com meu irmão aqui, Guilherme Charbel. Só reforçando, né, gostaria de mandar um alô aos irmãos Cid e Marcelo, que são grandes demolays aqui da Demolay Bahia, ao irmão Paulo Rick, né, que é o atual mestre conselheiro regional, cargo que vai ser ocupado por Guilherme Charbel posteriormente. E é isso. Então é isso. Eu gostaria também, né, de agradecer a oportunidade aí, sempre bom estar falando sobre a Ordem de Molay. Vou reforçar agora, Rafik está representando o capítulo Itabuna, eu estou representando mais a região, né? Então vou reforçar pessoas de várias cidades, né, que queiram iniciar na Ordem de Molay ou que queiram saber mais, podem chamar no Instagram, Primeira Alfex, Primeira Oficialaria, que a gente vai estar passando mais informações, vai estar encaminhando. Aqui em Itabuna nós temos 2 capítulos, o capítulo Itabuna e o capítulo 28 de julho, e tem outros capítulos aí na região. Para saber se sua cidade tem um capítulo ou alguma coisa a mais, pode chamar no Instagram, Primeira Oficialaria. Beleza. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.